Bom, pessoal, aqui quem fala é Júlio Monteiro Teixeira, autor do livro Gestão Visual de Projetos, utilizando informação para inovar. Eu estou aqui para explicar para vocês uma parte específica que tem dentro do livro e também para tentar trazer um pouquinho de uma experiência prática de como a gente acaba aplicando isso aí, que diz respeito a como implementar a gestão visual no desenvolvimento de projetos, ampliando o seu modelo de referência, ampliando o seu método projetual, também de uma forma mais visual, com práticas, ferramentas e recursos visuais. Então, vou tentar comentar também um pouquinho no final sobre exemplos de ferramentas que a gente já aplicou na prática, mas basicamente eu gostaria de explicar como que isso aí funciona. Então, o que a gente vem percebendo ao longo do tempo, em cima das aplicações, é que tem uma relação direta entre o porte do projeto e o porte da empresa e também a necessidade por customização do método. Então, com a gestão, os modelos de gestão visual também não é diferente. A gente acaba tendo que customizar as ferramentas visuais conforme a necessidade do cliente. Eu vou contar aqui um pouquinho sobre como fazer isso. Depois, aos poucos, eu vou trazendo aqui para dentro do site alguns exemplos práticos de empresas que aplicaram isso aí na prática, né? Então, a ideia de como um modelo de referência, método ou metodologia pode evoluir para se tornar um modelo de gestão, ela é proposta aqui no livro, na página 96, através de um roadmap. Então, eu até fiz um checklist aqui para tentar tratar um pouco desses pontos, explicando para vocês como fazer isso. Então, para se construir esse roadmap para um modelo visual, ele é dividido basicamente em 5 blocos, né? Uma parte de seleção do modelo e mais 4 sprints, que pressupõem a transformação de um método em um modelo visual de controle e desenvolvimento de projetos. Então, antes de tudo, o que eu sugiro para quem não tem muitas ferramentas de controle ou que a equipe ainda não tem muito costume e disciplina, uma equipe que está mais acostumada a trabalhar com criação, com comunicação, eu já sugiro que comece com as partes mais lúdicas do modelo e não com os controles. Porque os controles tendem quando a pessoa ainda não consegue perceber os benefícios da visualização, ela tende a querer boicotar o sistema. Então, começar pela parte mais lúdica do projeto, criando as ferramentas visuais para a parte mais lúdica, é bem interessante. Isso se aplica também até dentro de ambientes onde o controle organizacional já funciona. Também vale começar pelas ferramentas mais lúdicas, mas para quem trabalha aí com criação e comunicação, isso se torna quase imprescindível. Então, começando pela seleção do modelo de referência. Quando a gente vai entrar dentro de uma instituição, de uma organização que tem um método projetual, é bem comum esse modelo de referência ser construído de forma mais empírica ou semi-estruturada, que a gente chama, né? Se tem uma ideia do modelo, dos principais passos, mas esses passos não têm um descritivo bem sistemático do que deve ser feito. A gente sugere que faça isso, né? Então, se não houverem as macroetapas, né, na etapa 1 você deve fazer isso, na 2 aquilo e tal, é importante que faça. O caminho para tentar fazer isso são vários, né? Então, entrevistar os gestores de projeto, os CEOs, a equipe que trabalha com a estratégia e desenvolvimento tático também operacional da empresa, né? É bem importante conhecer os usuários, né? A equipe que está rotineiramente desenvolvendo isso. Mas se eles não tiverem uma certa clareza do modelo, você pode conseguir isso de forma indireta, por exemplo, através de propostas, escopo de proposta que a empresa tem enviado, você pode começar a perceber as recorrências das etapas projetuais. Às vezes elas vão ter alguma variação de nomenclatura, dependendo de quem redigiu, mas a ideia normalmente é a mesma. Se você conseguir perceber um padrão de etapas, define uma única nomenclatura e sistematiza essas etapas. Etapa 1, levantamento de informações. Etapa 2, análise de dados e por aí vai. Sempre tem alguma coisa similar dentro das empresas, né? Tem sempre uma fase de imersão, pesquisa e análise, uma fase de criação das soluções, das alternativas e uma parte de implementação, que pode se desenvolver e se desdobrar em várias macroetapas. Então, a ideia é construir esse quadro descritivo. No Sprint 1, a gente sugere que esse quadro seja desdobrado em o que é, o que fazer, como fazer e, se possível, o que entregar em cada etapa. Ou seja,
o que a equipe deve entregar para que a próxima etapa consiga ser desenvolvida. Então, se eu faço uma pesquisa, muitas vezes a entrega é um dossiê da pesquisa. Se eu fiz análise de dados, eu quero saber o que aqueles dados significam, qual informação eu posso tirar de relevante para o desenvolvimento de projetos, o que isso vira em requisitos de produto, requisitos do usuário. Enfim, as necessidades variam, mas sempre tem que ter um produto final disso. É isso que você coloca nessa última etapa do que entregar. Então, de forma prática, como fazer isso? Pode ser de uma forma bem lúdica, bem fácil, por exemplo, fixar um grande papel na parede, dividir nessas 4 colunas, né, o que é, o que fazer, como fazer e o que entregar, e começar a colocar em linhas ali as macroetapas e pedir para os gestores, pedir para a equipe vir e complementar o que eles normalmente fazem nessas etapas. Um outro caminho também é pegar uma planilha eletrônica e dividir em 4 blocos, em quantas linhas, em quantas macroetapas forem necessárias, e fazendo esse mapeamento. No Sprint 2 vem a parte mais criativa do desenvolvimento disso, né? Ou seja, você começar a pensar como que o que está descrito nessas linhas, o que está descrito nessas colunas pode ser transformado numa ferramenta visual. E qual ferramenta visual é mais interessante? Aí vale aquela dica que eu sempre coloco. Começa da ferramenta mais lúdica para a ferramenta mais depois vai indo para a ferramenta mais de controle. Outra dica legal é começar do global para o detalhado, que a gente vai ver aqui com mais calma no Sprint 3. Então, quanto mais lúdica for essa ferramenta, mais tende a trazer engajamento para dentro da equipe. Mas uma coisa que a gente também pondera bastante é o seguinte: ferramentas analógicas que não ligam e desligam, né, que vão estar sempre em contato para uma equipe de projetos, são bem interessantes, né, porque estão lá fixas na parede e a pessoa pode consultar a qualquer momento. Mas tem várias situações onde a equipe precisa muito mais de um controle digital, né? Então fazer isso hoje através de softwares que fazem a gestão do projeto é um bom caminho, ou usar essas ferramentas visuais analógicas mais nas reuniões de equipe, numa situação mais estratégica. Mas para ambos tende a funcionar. O importante é sistematizar e tentar criar isso de uma forma mais lúdica. No Sprint 3, a gente sugere o que eu acabei antecipando na passada, de fazer do global para o detalhado. Então, ferramentas mais lúdicas primeiro e que dão uma visão global do projeto. Ou seja, quando eu tenho a conclusão da fase de imersão, que ferramenta visual eu posso utilizar para engajar a equipe a entender a pesquisa e análise dos dados? Quando eu termino a fase de criação, qual ferramenta eu posso usar para isso? A literatura vai indicar alguns, a gestão visual de projetos aqui dentro do livro vai indicar outras, mas o que mais importa é entender que ela deve ser talvez um pouco mais lúdica nesse momento, para depois receber os controles de status por etapa. E por fim, o último sprint diz respeito à armazenagem, né? Como armazenar isso de forma física e de forma digital. Então a organização ela é importante não só para a parte chata, para a burocracia do projeto, mas para gerar inteligência a longo prazo, né? Para que a equipe consiga consultar essa documentação numa situação futura para emitir uma nova proposta mais fidedigna com a realidade, para repensar o método, para aprimorar as ferramentas, para entender o que está dando e o que não está dando certo. Por fim, eu queria dizer assim, que a gente já aplicou isso em inúmeras situações, no ambiente empresarial e aqui também no ambiente acadêmico, né? Tem dado bastante certo nos dois. Aplicamos também em startups, né, com 90 empresas no Sinapse da Inovação. Aplicamos aqui com algumas empresas aqui de Santa Catarina e até fora. E eu convido vocês aí para fazer uma leitura mais detalhada aí dentro do livro, onde tem 6 cases práticos, alguns deles feitos por mim, outros por outras pessoas, e também no nosso site aqui a gente vai atualizando e trazendo também depoimentos de clientes, aplicações e explicando isso através de exemplos práticos. Espero ter ajudado, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.